Não é difícil perambular pelas redes sociais e se deparar com uma foto icônica sobre o nazismo, o homem que se recusou a saudar Hitler em meio à multidão. A saudação é associada a uma demonstração de lealdade ao Führer e de comprometimento com a nação alemã. O registro foi feito no Porto de Hamburgo em 1936. Dezenas de pessoas estavam reunidas para assistir ao lançamento de um navio militar. Mas somente em 1991, o desafiador homem foi identificado. Após ver a foto em um jornal alemão, uma de suas filhas o reconheceu. Só então August Landmesser, que trabalhava no estaleiro de Hamburgo, teve sua história revelada. Apesar de ter ingressado no partido nazista em 1931, ele foi expulso em 1935, por se casar com uma judia chamada Irma Kler. Com ela, teve 2 filhas e por isso foi preso, acusado de desonrar a raça ariana. Em 1941, foi libertado e enviado à guerra. Porém, logo depois de partir para a batalha, foi dado como desaparecido em combate e declarado morto. A Estátua da Liberdade é um grande monumento localizado nos Estados Unidos. Ela foi declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1984. Uma das mais famosas do mundo, a estátua é um ícone que simboliza a liberdade, a democracia e a esperança do povo estadunidense. Ela está localizada na Ilha da Liberdade em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Ela é avistada de vários locais da cidade. Em estilo neoclássico, a Estátua da Liberdade foi construída em cobre, aço e cimento. O monumento foi projetado pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e o engenheiro Gustave Eiffel, que também trabalhou no projeto da Torre Eiffel, em Paris. Ela foi oferecida aos Estados Unidos pelos franceses, em 1886, em comemoração ao centenário da independência do país. Esta imagem mostra os bastidores da construção da estátua em 1884. Esta imagem mostra veteranos americanos de 4 guerras diferentes, que viveram na mesma cidade de Geary, Oklahoma, década de 1940. Bill Perry Jack Johnson nasceu em Davis, Oklahoma, veterano da Segunda Guerra Mundial, registrado para o alistamento em junho de 1942. Hilliard Red Young, nascido no Texas, veterano da Primeira Guerra Mundial, possuía uma barbearia em 1940. Andrew Jackson Everis, nascido em Iowa, serviu no 57º Regimento de Illinois para a União de 1864 a 1865 com cerca de 15 anos de idade. A medalha que ele está usando é a medalha de veterano da 75ª Reunião de Gettysburg, mas foi dada aos veteranos da União e dos Confederados. Oscar Ruth, nasceu em Illinois, veterano da Guerra Hispano-Americana, eletricista autônomo em 1940. Entre as 10 da noite de 3 de junho e o amanhecer do dia 4 de junho de 1989, o exército chinês atacou civis de seu próprio país. Centenas, talvez milhares de pessoas foram mortas nas ruas de Pequim. As estimativas variam muito, de trabalhadores que simplesmente andavam pela rua, até estudantes que protestavam no centro da capital. Pessoas desarmadas foram alvejadas por metralhadoras. Tanques de guerra manobraram pelas avenidas da cidade, dando tiros na direção dos manifestantes. Ambulâncias tentando transportar feridos também eram atacadas, e os hospitais recebiam ordens de não prestar atendimento às vítimas. Até hoje, o governo chinês proíbe qualquer menção ao assunto. Mas o massacre da Praça da Paz Celestial continua sendo lembrado e comentado no mundo inteiro. O momento em que um jovem se posicionou à frente de tanques de guerra, durante um protesto do movimento estudantil em 1989, foi registrado, e se tornou um grande marco na história. O homem que ficou popularizado como rebelde desconhecido, tornou-se popular com as fotografias que correram o mundo, mas sobre a sua identidade e destino permanece um profundo mistério. Há quem refira que teria sido preso e executado dias depois, mas também há quem afirme que ainda se encontra vivo. A verdade é que, lendo e analisando o assunto em diversas fontes, não há certezas de nada, mas a ter em conta os procedimentos do então regime. Infelizmente, o mais provável é que tenha mesmo sido preso e executado. Certo é que as fotografias tornaram-se emblemáticas e retratam ainda hoje a luta corajosa de um homem frente à prepotência,
e força de um regime totalitário e tirânico.